A arte de sentir. Um caminho de reconexão espiritual através da sensibilidade. Introdução. A arte de sentir é um convite profundo e sensível à reconexão com a própria alma. Em uma sociedade que valoriza o pensamento rápido e a produtividade incessante, este audiolivro propõe uma pausa consciente para redescobrir o sentir como caminho de cura, espiritualidade e liberdade. Baseado em ensinamentos da doutrina espírita, das escrituras sagradas e da psicologia espiritual de Joana de Ângelis e Emmanuel, conduz o ouvinte por uma jornada de sensibilização, empatia e reencontro com o sagrado que habita em si. Uma obra que toca o coração e desperta o espírito. Sentir é como caminhar descalço sobre o orvalho da manhã. Há risco, há frescor, há verdade. Cada emoção é um raio de luz ou uma sombra a nos tocar. Em cada dor, um portal. Em cada alegria, um sopro de eternidade. Sentir é viver com inteireza, com coragem de ser casa para si. Este audiolivro é um sussurro à alma. Volte para o seu coração. Ali há paz. Despertar para a arte de sentir. Sentir é uma arte esquecida. Em um mundo cada vez mais veloz, racional e produtivista, fomos ensinados a valorizar o pensar sobre o sentir, a lógica sobre a intuição, a explicação sobre a experiência. No entanto, é no sentir que reside a chave para uma vida mais autêntica, consciente e espiritualmente conectada. Sentir é a linguagem da alma, o sussurro do nosso ser mais profundo, a ponte entre o visível e o invisível. Mas foi o próprio Cristo quem disse: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Mateus 5,4. Ao valorizar o choro, Jesus não só valida o sentir, mas o reconhece como porta para o Consolador prometido, o Espírito de verdade que nos guia a toda a verdade. João 16,13. Mas o que realmente significa sentir? Vai além das emoções passageiras que brotam diante de situações do cotidiano. Sentir, na sua dimensão mais plena, é permitir que a vida nos atravesse sem resistência. É abrir espaço interno para acolher cada experiência, seja ela suave ou dolorosa, com a coragem de quem sabe que tudo o que vem tem algo a ensinar. É habitar o corpo, escutar o coração e permitir que a presença se manifeste em cada gesto. A série psicológica de Joana de Ângelis, através de Divaldo Pereira Franco, reforça essa compreensão ao afirmar que o sentimento é a força mais poderosa que move o ser em direção à sua essência espiritual. Em autodescobrimento, uma busca interior. Na infância, somos mestres no sentir. Choramos, sorrimos, nos encantamos e nos frustramos com total entrega. Com o tempo, entretanto, aprendemos a reprimir. Não chore. Isso é bobagem. Engole o choro. Frases como essas vão moldando um muro entre nós e nossa verdade emocional. Aos poucos, passamos a viver em estado de defesa, desconectados da sensibilidade que nos tornava inteiros. O Espírito Emmanuel ensina, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o coração humano é uma fonte inesgotável de emoções e desejos, mas é pela educação das emoções que a alma ascende aos planos mais sublimes do sentir crístico, em Pão Nosso, item 90. Vivemos anestesiados, muitas vezes sem perceber. O excesso de distrações, o medo da dor e a pressão por controlar tudo à nossa volta nos afastam da arte de sentir. É como se estivéssemos constantemente fugindo de nós mesmos, com receio do que podemos encontrar quando mergulhamos no silêncio. Contudo, sentir não é fraqueza. Pelo contrário, é sinal de maturidade e força interior. Permitir-se sentir é abrir as portas da cura emocional, é aceitar a vulnerabilidade como parte da jornada e reconhecer que a dor não é inimiga, mas sim uma mensageira. É quando sentimos com profundidade
que nos tornamos mais humanos, mais compassivos, mais conscientes da nossa verdadeira natureza. O Evangelho segundo o Espiritismo nos recorda: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Capítulo 5. Mas para ser consolado, é preciso primeiro sentir, permitir-se ser tocado pela vida em todas as suas dimensões. Nesta reflexão, vamos trilhar juntos uma jornada de reconexão com o sentir. Vamos explorar as emoções como mestres, entender como fomos condicionados a negá-las e como podemos retomar o contato com nossa sensibilidade de forma consciente. Falaremos sobre o corpo como templo do sentir, sobre a importância da empatia e da escuta interna, e sobre como o sentir pode se tornar um caminho espiritual de profunda transformação. Este não é um conteúdo para ser apenas escutado com os ouvidos. É um convite à vivência. A cada palavra ou a cada pausa, você será chamado a se perceber, a respirar fundo, a se permitir tocar pelo que surgir. Não há certo ou errado aqui. Há apenas o que é verdadeiro para você, no seu tempo e na sua jornada. Prepare-se para silenciar o ruído exterior e mergulhar no espaço sagrado do sentir. Este é um chamado ao retorno para casa, não uma casa de paredes e telhados, mas o lar da alma, onde mora a autenticidade, a inteireza e a paz. Respire fundo. Este é o início da arte de sentir. A natureza das emoções. As emoções são uma das expressões mais puras da nossa existência humana. São movimentos internos que, como ondas, surgem, se elevam e, quando acolhidos, naturalmente se dissolvem. Elas não pedem permissão para acontecer, apenas vêm. E, nesse vir, carregam mensagens, revelações e convites profundos à escuta interior. Emmanuel ensina em Ceifa de Luz, via Francisco Cândido Xavier. A emoção, como fluxo natural da alma encarnada, é um instrumento divino. Se a razão é a lâmpada, a emoção é o óleo que a alimenta. Por muito tempo, fomos levados a crer que emoção é sinônimo de instabilidade, descontrole ou fragilidade. No entanto, a verdadeira instabilidade nasce não da emoção em si, mas da nossa resistência a ela. Reprimir, negar ou julgar o que sentimos nos distancia da essência da experiência humana e espiritual. A palavra emoção tem origem no latim emovere, que significa colocar em movimento. E é exatamente isso que ela faz. Move, sacode, empurra. A emoção é energia pura em fluxo. E como toda energia, se não for sentida e processada, fica estagnada, acumulando-se em nosso corpo físico, criando tensões, doenças e distúrbios emocionais mais profundos. No livro Plenitude, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, afirma: as emoções são caminhos pelas quais transita a consciência. Quando negadas, se tornam conflitos profundos, mas quando integradas, se transformam em paz. O primeiro passo na arte de sentir é reconhecer que emoção não é inimiga. É uma aliada, uma companheira de jornada. Ela nos informa sobre o que está vivo dentro de nós, sobre nossas necessidades, limites, desejos e medos. Cada emoção é uma mensageira da alma, apontando para algo que precisa de atenção, cura ou expressão. É fundamental, portanto, aprendermos a diferenciar dois movimentos distintos, o sentir e o reagir. Sentir é acolher a emoção como ela é, sem julgamento, permitindo que ela se expresse e flua. Reagir é agir impulsivamente a partir da emoção, sem escutá-la de verdade. O sentir nos aproxima do autoconhecimento. O reagir nos afasta de nós mesmos. Por exemplo, ao sentir raiva, podemos parar e nos perguntar: o que essa raiva está tentando me mostrar? Que limite foi ultrapassado? Que dor foi tocada? Essa pausa consciente transforma a raiva em sabedoria. O mesmo vale para o medo, a tristeza, a alegria ou o amor.
Todas as emoções, quando ouvidas, nos revelam algo essencial. Jesus expressou claramente emocionalidade ao enfrentar a morte de Lázaro. Jesus chorou. João 11:35. O maior mestre da humanidade não apenas tolerava as emoções, ele as vivia com profundidade e verdade. Muitas tradições espirituais já reconheciam, há milênios, a importância de acolher o sentir como parte da jornada de expansão da consciência. O budismo nos ensina a observar as emoções sem se identificar com elas. O taoísmo fala sobre fluir com a energia da vida, sem resistência. Na tradição cristã, o amor incondicional é acessado justamente pela escuta compassiva dos sentimentos. O corpo é um instrumento sagrado nesse processo. Ele é o primeiro lugar onde a emoção se manifesta. Um nó na garganta, um aperto no peito, um calor nas mãos. Tudo isso são sinais claros de que algo está acontecendo internamente. Ao invés de tentar eliminar essas sensações, podemos nos aproximar delas com curiosidade e respeito. O que você quer me mostrar? Essa simples pergunta pode abrir portais de cura e compreensão. No Velho Testamento, Davi clama a Deus com emoção viva. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, 23. Esse clamor é o eco do coração que se abre à verdade emocional. Porém, para que possamos realmente nos conectar com nossas emoções, é preciso cultivar um espaço interno de escuta e presença. Isso exige silêncio, pausa, desaceleração. Em um mundo que nos estimula constantemente ao fazer, ao produzir, ao competir, o convite ao sentir pode parecer subversivo. E, de fato, é. Sentir profundamente é um ato de coragem em uma cultura que nos ensina a fugir de nós mesmos. É importante lembrar que não existem emoções negativas. Existe dor emocional, sim, mas ela não é ruim. Ela apenas é. E quando permitimos que essa dor seja sentida com presença e acolhimento, algo mágico acontece. Ela se transforma, o choro alivia, a raiva energiza, o medo protege, a tristeza limpa. Cada emoção tem uma função, um propósito, uma sabedoria. Reaprender a sentir é reconectar-se com o fluxo da vida. É permitir que a energia das emoções nos mova na direção do que é verdadeiro. É restaurar a confiança na sabedoria do corpo e do coração. E, acima de tudo, é permitir que a alma respire. Sentir não é um fim em si mesmo. É um caminho que nos leva de volta para nós mesmos, para o outro e para o sagrado. Quando sentimos de verdade, sem filtros, sem máscaras, sem medo, abrimos as portas para uma vida mais livre, sensível e plena. A negação do sentir na sociedade moderna. Vivemos numa era em que a razão foi elevada a um pedestal, enquanto a sensibilidade foi deixada à margem. Em nome do progresso, da eficiência e da produtividade, fomos sendo condicionados a desconfiar daquilo que sentimos. Criou-se uma crença coletiva de que emoção é sinal de descontrole, de fraqueza, de irracionalidade. E com isso, aprendemos a nos calar por dentro. Na questão 191 de O Livro dos Espíritos, os espíritos afirmam que o progresso intelectual não traz, por si só, progresso moral. Quando a razão se descola do sentir, perdemos a capacidade de evoluir em direção à luz interior. Desde muito cedo, somos ensinados a ignorar ou esconder o que sentimos. Crianças que choram são vistas como exageradas. Jovens que demonstram fragilidade são encorajados a serem fortes. Adultos que expressam emoções são muitas vezes desacreditados. A mensagem que permeia tudo isso é clara. Sentir não é seguro. Sentir não é bem-vindo. Esse processo de repressão emocional é silencioso, mas profundamente impactante. Aos poucos, nos desconectamos do nosso mundo interno.
Aprendemos a viver no automático, a resolver tudo mentalmente, a fugir do incômodo. A cultura da distração, alimentada por tecnologias, redes sociais e um ritmo acelerado, contribui ainda mais para essa desconexão. Não há tempo para sentir quando estamos o tempo todo fazendo, consumindo, comparando, correndo. Joana de Ângeles afirma: a sociedade contemporânea tornou-se uma usina de fugas psicológicas. Em O Despertar do Espírito, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Essa fuga do sentir gera desarmonia interna, angústia existencial e dor espiritual crônica. Além disso, há uma glorificação da positividade tóxica, uma ideia distorcida de que é preciso estar sempre bem, sorrindo, grato, motivado. Sentimentos como tristeza, medo, frustração ou raiva são rapidamente classificados como negativos e devem ser evitados ou transmutados o quanto antes. Mas o que fazemos com aquilo que negamos? Relegamos ao inconsciente. E ali essas emoções não desaparecem. Elas se acumulam e se manifestam de formas mais densas: ansiedade, depressão, doenças físicas, relações tóxicas, isolamento. A negação do sentir cria um vazio interno. Tornamo-nos estranhos para nós mesmos. Perdemos a intimidade com o corpo, com os ciclos naturais da vida, com os ritmos da alma. Passamos a buscar fora o que só pode ser encontrado dentro: sentido, conexão, presença. Consumimos, trabalhamos demais, buscamos validação externa, mas nada disso preenche a ausência de nós mesmos. Outro efeito perverso dessa cultura da insensibilidade é a perda da empatia. Quando não conseguimos sentir a nós mesmos, também nos tornamos indiferentes à dor do outro. O sofrimento alheio é minimizado, ignorado ou julgado. Essa indiferença emocional é um dos grandes males da nossa sociedade atual. Ela está na origem da violência, da exclusão, do preconceito e da desigualdade. O Evangelho de Mateus 24:12 alerta: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse amor que se esfria é fruto da insensibilidade coletiva, de corações enrijecidos pela negativa de sentir. É importante compreendermos que essa repressão emocional não é uma falha individual, é um fenômeno coletivo, cultural, que atravessa gerações. Nossos pais, avós e ancestrais também foram ensinados a não sentir. E muitas vezes nos transmitiram essa limitação como uma forma de proteção. Afinal, num mundo hostil, mostrar emoções parecia perigoso. Mas hoje, com mais consciência, podemos escolher um novo caminho. Desaprender a negação e reaprender o sentir é um dos maiores atos de libertação que podemos realizar. Isso exige coragem, sim, mas também compaixão consigo mesmo. Não se trata de forçar emoções ou dramatizar sentimentos. Trata-se de permitir que eles existam, tal como são, sem culpa, sem vergonha, sem pressa. Trata-se de criar um espaço interno seguro, onde tudo pode ser olhado com amorosidade. Paulo de Tarso, em carta aos Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação só é possível quando nos dispomos a sentir, a conhecer o que há em nós para então transcender. Romper com o paradigma da repressão emocional é também um ato político e espiritual. É dizer não a uma sociedade que nos quer adormecidos e desconectados. É recuperar o poder pessoal que reside na escuta sensível de si. É reconectar-se com o que há de mais humano em nós, a capacidade de sentir profundamente, de se emocionar com a beleza da vida, de se comover com a dor do outro, de se transformar a partir do encontro com o próprio coração. A boa notícia é que sentir pode ser reaprendido. Ainda que tenhamos passado anos anestesiados, ainda que a dor pareça grande demais, existe em nós uma sabedoria profunda que sabe exatamente como acessar a sensibilidade. Essa sabedoria não foi perdida,
apenas está adormecida e pode ser despertada com atenção, presença e prática. Começamos a mudar quando fazemos perguntas sinceras a nós mesmos. O que estou sentindo agora? Onde isso se manifesta no meu corpo? Posso apenas permitir que isso exista, sem tentar mudar ou entender. Essa escuta abre portais, e com o tempo, o que parecia assustador se torna familiar. O que parecia frágil se revela forte. O que parecia confuso se ilumina com clareza. Negar o sentir pode ter sido necessário em algum momento da vida, mas perpetuar essa negação é permanecer preso a uma existência incompleta. A arte de sentir nos chama a viver por inteiro, com luz e sombra, com dor e beleza, com razão e emoção. Despertar para a sensibilidade. Sentir é natural, mas estar sensível exige presença. A sensibilidade não é um estado permanente, é uma escolha contínua. É o gesto diário de se permitir estar aberto, permeável, receptivo à vida em todas as suas nuances. E para isso, é necessário reaprender. Despertar para a sensibilidade é, acima de tudo, um ato de reconexão com a nossa natureza essencial. Em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, via Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles ensina que a sensibilidade é o canal pelo qual a alma entra em contato com as forças transcendentais que a orientam na direção da luz. Despertar para essa sensibilidade é despertar para o sentido espiritual da existência. Esse despertar não acontece de forma instantânea. Ele se dá em camadas, como uma flor que se abre lentamente ao sol. É preciso paciência, amor e disposição para enfrentar as dores e alegrias que virão à tona. Afinal, ao nos tornarmos mais sensíveis, também nos tornamos mais vulneráveis. Mas é nessa vulnerabilidade que mora aí a verdadeira força. Para despertar a sensibilidade, o primeiro passo é cultivar a presença. Estar presente significa estar inteiro em cada momento, com corpo, mente e coração alinhados. É sair do piloto automático e entrar em contato com o agora. A respiração é uma aliada poderosa nesse processo. Ao respirarmos conscientemente, trazemos a atenção para dentro e acessamos o campo sutil das emoções. Outra prática essencial é a escuta interna. Estamos acostumados a ouvir o mundo ao nosso redor, mas raramente escutamos o que vem de dentro. O corpo fala, o coração sussurra, a intuição aponta caminhos. Mas, para perceber isso, precisamos silenciar o ruído externo. Momentos de solitude, meditação, contemplação da natureza ou escrita reflexiva são formas de ampliar essa escuta. No Salmo 46, 10, lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O despertar da sensibilidade exige aquietar a mente e escutar a vida no interior. Quando o ruído cede, o sentir emerge. Ao despertar a sensibilidade, também nos deparamos com conteúdos internos que estavam adormecidos ou reprimidos. Velhas dores, traumas, lembranças esquecidas, sentimentos não processados. É comum sentir desconforto, confusão, até mesmo medo. Mas é importante lembrar que tudo o que surge está vindo à tona para ser visto, acolhido e, eventualmente, curado. Nesse processo, o julgamento é um obstáculo a ser dissolvido. Julgar o que sentimos, classificando como certo ou errado, bom ou ruim, apenas reforça a separação interna. O verdadeiro acolhimento é aquele que diz: pode vir, estou aqui para você como você é. Esse tipo de escuta compassiva é revolucionário. Ela transforma a dor em aprendizado, medo em discernimento, tristeza em profundidade. Joana de Ângeles complementa: aceitar-se como se é constitui a mais eficaz terapia de autocura. Em O Ser Consciente, a sensibilidade, quando acolhida, revela-se instrumento de transformação interior. A sensibilidade também pode ser despertada através da arte,
Música, pintura, dança, poesia, todas essas linguagens tocam dimensões que a razão não alcança. Elas nos convidam a sentir sem precisar entender. A arte fala diretamente à alma, e ao nos expormos a ela com abertura, despertamos partes de nós que estavam adormecidas. Criar arte, mesmo sem técnica, é um caminho direto para expressar o que não tem palavras. Outro aspecto importante é aprender a respeitar o ritmo da sensibilidade. Há dias em que estamos mais abertos, outros em que precisamos de recolhimento. A sensibilidade não é linear. Ela é cíclica, fluida, como as marés. Honrar esse movimento é respeitar a própria natureza emocional. Forçar sentimentos ou buscar estar sempre disponível emocionalmente pode ser tão prejudicial quanto reprimi-los. Despertar a sensibilidade também implica em revisar nossos relacionamentos. Relações superficiais, tóxicas ou baseadas em controle tendem a sufocar a expressão emocional autêntica. Ao contrário, relações conscientes, onde há espaço para a escuta, o afeto e a verdade, nutrem nossa capacidade de sentir com profundidade. A sensibilidade floresce onde há segurança e acolhimento. É preciso lembrar que a sensibilidade não é fragilidade, é percepção aguçada, é escuta refinada, é consciência expandida. Pessoas sensíveis captam sutilezas, percebem o não dito, enxergam beleza onde outros veem banalidade. Essa é uma dádiva, mas, como toda dádiva, ela vem com uma responsabilidade. Aprender a cuidar de si, aprender a dizer não, a estabelecer limites, a escolher com quem e onde se permitir sentir. Despertar a sensibilidade é também despertar a compaixão. Quando sentimos de verdade, não apenas por nós, mas pelo outro, desenvolvemos uma ética do cuidado. Não conseguimos mais ignorar a dor alheia, a injustiça, a violência. A sensibilidade amplia nosso senso de humanidade. Ela nos torna agentes de transformação simplesmente porque não conseguimos mais permanecer indiferentes. No Evangelho de Mateus 9:36, é dito que Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão. Esse sentir profundo foi o impulso para sua ação curativa. A sensibilidade precede o amor em movimento. A sensibilidade é o solo fértil onde germina a espiritualidade. Sem ela, toda a prática espiritual corre o risco de se tornar apenas ritual vazio, doutrina rígida ou teoria abstrata. A espiritualidade verdadeira nasce do sentir profundo, do encantamento diante da vida, da reverência pelo mistério, da humildade em reconhecer que somos parte de algo maior. Este despertar, portanto, não é apenas pessoal, é coletivo. A Terra clama por pessoas mais sensíveis. O mundo precisa de corações despertos, capazes de sentir e agir com consciência. E isso começa em cada um de nós, com pequenos gestos, escutar o corpo, acolher a emoção, desacelerar, contemplar, respirar. Você não precisa se tornar alguém diferente para ser mais sensível. Você só precisa se lembrar de quem você é. A sensibilidade já habita em você, ela é sua natureza. E à medida que você se reconecta com ela, algo em você floresce, algo que o mundo está esperando. O sentir como caminho espiritual. Há uma dimensão do sentir que transcende o plano psicológico e emocional. É quando sentimos com tanta profundidade que tocamos o sagrado. Nesse estado, não estamos apenas reagindo a estímulos ou expressando emoções. Estamos sendo atravessados por uma presença que vai além de nós mesmos. Sentir, então, se torna um caminho espiritual. A espiritualidade madura, segundo Joana de Ângelis, é aquele estado de ser onde a razão iluminada pela emoção purificada converte-se em sabedoria, em o homem integral. Ou seja, o sentir integrado é canal para a luz interior. Durante muito tempo, a espiritualidade foi associada à transcendência
ir além da matéria, superar o corpo, domar as emoções. Mas a espiritualidade que nega o humano não nos leva à plenitude, nos fragmenta. A verdadeira espiritualidade, aquela que cura e integra, é a que nos convida a mergulhar no sentir como via de expansão da consciência. Quando sentimos profundamente, nos tornamos mais humildes. Percebemos que não controlamos tudo, que há forças maiores em movimento, que a vida pulsa por si mesma, e essa humildade abre espaço para a entrega. Entregar-se ao sentir, eis-se entregar-se à vida. É confiar que há sabedoria mesmo na dor, que há amor mesmo no luto, que há aprendizado mesmo na perda. No Salmo 34, 18 lemos: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O sentir profundo nos aproxima da presença divina, porque nos torna verdadeiros diante de Deus. Muitos confundem espiritualidade com fuga, fugir da dor, dos conflitos, das sombras, mas o sentir nos ensina o contrário. Ele nos chama a olhar de frente, a atravessar o que nos assusta, a permanecer presentes, mesmo quando tudo parece desabar. Essa presença firme diante do caos é um dos maiores atos de fé que podemos realizar. No caminho espiritual do sentir, as emoções não são obstáculos, são mestras. A tristeza ensina sobre desapego e interiorização. A raiva revela onde precisamos nos posicionar. O medo aponta onde falta confiança. A alegria mostra onde há alinhamento com a alma. Cada emoção, quando escutada com o coração aberto, revela um ensinamento profundo. Em Livro da Esperança, Emmanuel diz: Não temas a lágrima que chega. Quando teu coração estiver com Deus, a dor iluminada pela oração é a pedra angular da tua ascensão. Nesse processo, é comum passarmos por momentos de profunda sensibilidade, onde tudo nos toca. Podemos chorar diante de uma flor, sentir gratidão sem motivo, comover-nos com a dor de alguém que nem conhecemos. Esses são sinais de que a alma está despertando. O véu entre o visível e o invisível começa a se dissolver e o mundo se revela como um grande templo sagrado. O corpo, então, deixa de ser apenas um veículo biológico. Ele se torna um altar vivo, onde o espírito se manifesta. Sentir no corpo é sentir Deus, é perceber que cada arrepio, cada pulsar, cada lágrima é um convite à presença divina. Não se trata de crença, trata-se de experiência. E é essa experiência que transforma, que eleva, que desperta. A espiritualidade do sentir não exige dogmas, regras rígidas ou intermediários. Ela acontece no silêncio, na intimidade, na escuta. Ela se revela quando caminhamos descalços sobre a terra, quando respiramos profundamente ao amanhecer, quando acolhemos uma emoção com amor. É uma espiritualidade viva, cotidiana, enraizada na experiência direta da vida. Em Jesus no Lar, Emmanuel ensina que o Mestre nunca desprezava as emoções humanas. Ele as transformava em luz e ação. A sensibilidade de Jesus era o caminho para seu poder curativo. Nesse caminho, aprendemos a confiar na inteligência do sentir. Às vezes, algo parece certo na lógica, mas não ressoa no coração. E isso já é motivo suficiente para não seguir. Outras vezes, algo não faz sentido racionalmente, mas sentimos uma paz profunda ao pensar naquilo. E isso já é um sinal de que é por ali. O sentir se torna nosso guia, nossa bússola interna. Também aprendemos a diferenciar o sentir verdadeiro do emocionalismo reativo. Sentir não é dramatizar, não é se perder na emoção. Sentir é estar consciente dentro da emoção, com os pés no chão e o coração aberto. É ter coragem de estar presente no meio do furacão, sem se identificar com ele. É permitir que o fogo da emoção nos purifique, sem queimar nossa essência. A meditação, nesse contexto, não é uma técnica para escapar do sentir, mas para aprofundá-lo. Meditar é sentar-se diante de si mesmo e dizer:
Estou aqui com tudo o que sou, com luz e sombra, com dor e beleza. É um gesto de amor radical, onde nos tornamos nosso próprio lar. E aos poucos, o sentir se torna uma oração silenciosa, uma oferenda à existência. Sentir, então, se torna um ato sagrado. Cada lágrima que cai é uma liberação. Cada sorriso que brota, uma bênção. Cada silêncio habitado, uma conexão. Não é preciso palavras, rituais elaborados ou peregrinações longas. O sentir é o templo. O corpo é o altar. A emoção é a prece. No ápice desse caminho, percebemos que não somos apenas aqueles que sentem. Somos também a consciência que observa o sentir. Esse paradoxo nos revela algo essencial. Somos humanos e divinos ao mesmo tempo. Somos a lágrima e a luz que a ilumina. Somos o medo e a presença que o acolhe. Somos o sentir e o silêncio, onde ele acontece. Essa compreensão não é intelectual, é experiencial e só pode ser acessada quando paramos de fugir do que sentimos, quando decidimos, com coragem e humildade, nos entregar ao fluxo da vida. Sentir, então, deixa de ser apenas uma resposta a estímulos. Torna-se um estado de ser, um modo de habitar o mundo, um caminho espiritual que nos conduz de volta ao que sempre fomos. Sentir o outro. Empatia e compaixão. Sentir não é um ato isolado. Quanto mais acessamos a profundidade das nossas próprias emoções, mais nos tornamos capazes de sentir o outro. O coração sensível é também um coração empático. Quando estamos conectados ao que sentimos, percebemos o que vibra no campo do outro, não para julgar ou interferir, mas para compreender, acolher e, se possível, aliviar. No Evangelho segundo Mateus 9,36, lemos: "E vendo as multidões, moveu-se de íntima compaixão por elas." Jesus não apenas via o outro, ele sentia o outro. Sua ação era fruto da sua capacidade infinita de sentir com os que sofrem. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, não apenas com a mente, mas com o corpo e a alma. É permitir que o sentir do outro ressoe dentro de nós. É escutar com o coração, com os olhos, com a presença inteira. A empatia não exige respostas, conselhos ou soluções. Muitas vezes, ela se expressa no silêncio, no olhar que diz: "Eu vejo você, eu sinto com você." Vivemos em uma sociedade carente de empatia. A pressa, a competitividade e o individualismo criaram muros emocionais entre as pessoas. Tornamo-nos especialistas em opinar, julgar, aconselhar, mas esquecemos de simplesmente estar. Esquecemos de escutar, sem pressa, sem filtros, sem agenda, e sem essa escuta, a empatia não pode florescer. Ser empático não significa absorver a dor do outro como se fosse sua. Esse é um erro comum, especialmente entre os mais sensíveis. A verdadeira empatia é uma ponte, não uma fusão. É sentir com o outro, sem perder a própria identidade. É estender a mão, sem se afogar junto. Isso exige maturidade emocional e autocuidado. Saber quando dizer sim e quando recuar. Sentir o outro também é reconhecer os próprios limites. Joana de Ângeles, em Amor Imbatível Amor, ensina que empatia é a intuição pelas vias do coração. É uma conexão energética entre almas que se reconhecem no sentir. A compaixão nasce da empatia profunda. É o passo seguinte, não apenas sentir com o outro, mas desejar genuinamente o seu bem, sua cura, sua libertação. A compaixão é o amor em ação. Ela não precisa de reconhecimento, aplauso ou reciprocidade. Ela age porque sente, porque o sofrimento do outro toca tão fundo que não conseguimos permanecer indiferentes. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Kardec explica: "Fora da caridade não há salvação." E essa caridade começa com o ato de sentir o outro, de compadecer-se, de estar presente na dor alheia,
com afeto verdadeiro. Mas é importante lembrar, a compaixão começa por nós mesmos. Sem autocompaixão, nossa empatia pode se tornar exaustiva, pesada, doentia. Precisamos aprender a nos acolher com o mesmo carinho com que acolheríamos uma criança assustada. Precisamos aprender a nos perdoar, a respeitar nossos limites, a nos permitir falhar e recomeçar. O caminho da sensibilidade não é linear, e tudo bem. O importante é permanecer caminhando com amorosidade. Há uma sabedoria silenciosa em simplesmente estar com o outro, sem pressa de curar, sem vontade de resolver, apenas oferecendo presença. Em um mundo carente de afeto verdadeiro, ser presença amorosa já é um grande serviço espiritual. Às vezes, uma escuta atenta transforma mais do que 1000 palavras. Às vezes, um abraço sincero cura feridas invisíveis. Emmanuel, em Vinha de Luz, orienta. O coração verdadeiramente cristão não apenas escuta o próximo, ele o sente. Essa capacidade é uma das maiores expressões do amor divino em nós. Quando sentimos o outro com empatia e compaixão, algo em nós também se cura. Percebemos que não estamos sós em nossas dores, que a humanidade é compartilhada, que a alma do outro é irmã da nossa. Essa percepção dissolve fronteiras, constrói pontes e nos lembra daquilo que é essencial. Somos todos expressão do mesmo amor. A liberdade que surge do sentir. Por muito tempo, acreditamos que liberdade era fazer o que quiséssemos, quando e como desejássemos. Mas, à medida que nos aprofundamos no caminho do sentir, descobrimos outra dimensão da liberdade, uma que não depende das circunstâncias externas, mas que floresce no espaço interno de acolhimento e presença. Emmanuel ensina em Pão Nosso, capítulo 30. A verdadeira liberdade é aquela que brota do dever cumprido. O sentir, quando integrado ao dever de crescer e amar, liberta o espírito dos grilhões do orgulho e da indiferença. Na mesma direção, Emmanuel, em Recados do Além, afirma: se conheces os ensinos de Jesus e os aceita, és livre para fazer o que deves. Liberdade verdadeira é poder sentir sem medo, é não precisar esconder emoções, não precisar parecer forte o tempo todo, não precisar se adaptar a expectativas alheias. É viver em coerência com o que se sente. É dizer sim quando o coração diz sim e não quando que o coração recua, sem culpa, sem justificativas excessivas. Essa liberdade não nasce do controle, mas da rendição. Ao invés de controlar o que sentimos, aprendemos a confiar. Confiar que cada emoção tem seu propósito, confiar que há sabedoria mesmo no desconforto, confiar que a dor é parte do processo de expansão. Ao permitir que a emoção flua, nos libertamos das correntes invisíveis que a repressão cria. Em O Ser Consciente, Joana de Ângeles afirma: não se pode encontrar a liberdade exterior sem libertar-se das prisões internas. O ato de sentir com verdade e acolhimento é o primeiro passo para romper com os cárceres emocionais que limitam nossa essência. Muitos vivem aprisionados não por falta de oportunidades, mas por medo de sentir, medo da dor, medo do abandono, medo do vazio. Por isso, seguem em relacionamentos tóxicos, em rotinas sufocantes, em silêncios que gritam. A anestesia emocional pode parecer proteção, mas é uma prisão. Não sentir é também não viver por inteiro. A liberdade do sentir não exige grandes revoluções externas. Ela começa em gestos simples: fazer uma pausa, escutar o corpo, permitir uma lágrima, respeitar um limite, dizer uma verdade difícil. A cada ato de sinceridade emocional, algo em nós se alinha, se fortalece, se liberta. Essa liberdade também nos afasta das amarras da perfeição. Sentir nos mostra que não precisamos ser sempre coerentes, sempre positivos, sempre serenos. Somos humanos. E na humanidade,
Há contradições, há tempestades, há quedas. A liberdade surge quando deixamos de lutar contra isso e passamos a acolher. Sentir com verdade é um caminho para a paz interior. Em Romanos 8:21, o apóstolo Paulo afirma: a mesma criação será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa liberdade na dimensão interior começa quando aceitamos nos sentir humanos e divinos ao mesmo tempo. Libertar-se pelo sentir é também libertar o outro. Quando não exigimos que o outro esconda ou reprima o que sente, oferecemos espaço para que ele seja quem é. Relacionamentos baseados na liberdade emocional são mais profundos, mais autênticos, mais curadores. Neles, a vulnerabilidade não é fraqueza, é ponte. Na liberdade do sentir, descobrimos que não somos reféns do que sentimos, não somos a raiva, nem o medo, nem a tristeza. Somos aquele que observa, que acolhe, que aprende. E essa consciência nos permite atravessar qualquer emoção sem perder o centro. O sentir se torna, então, um instrumento de autodomínio e não de descontrole. Essa liberdade nos devolve a nós mesmos, deixa de importar o que esperam de nós, o que a sociedade impõe, o que aprendemos como certo ou errado. O único critério passa a ser a verdade do coração. E viver a partir dessa verdade é o ato mais revolucionário, mais simples e mais libertador que podemos realizar. Chamado à prática. Chegamos ao fim desta jornada de palavras, mas o verdadeiro caminho começa agora, dentro de você. Falar sobre o sentir é apenas o início. A verdadeira transformação acontece quando escolhemos, dia após dia, viver essa arte com autenticidade, coragem e presença. No Evangelho de Lucas 17:21, Jesus afirma: o reino de Deus está dentro de vós. Sentir é uma das formas mais profundas de acessar esse reino interior. É vivenciar a presença divina em cada experiência humana. A arte de sentir não é uma técnica, não é uma filosofia, nem uma teoria a ser decorada. É uma prática de vida, é um estado de escuta, é uma forma de caminhar pelo mundo com o coração desperto. Ela nos convida a sair da superfície da existência e mergulhar na profundidade do ser, a ir além das respostas prontas e descobrir o que pulsa em cada instante. Joana de Ângeles ensina: viver em plenitude é permitir-se sentir sem culpa, sem máscaras, com verdade, em plenitude. Esse sentir pleno não se alcança de fora para dentro, mas de dentro para fora. Esta jornada trouxe reflexões, imagens e convites, mas nada será mais poderoso do que a experiência direta que você terá ao se permitir sentir. E isso pode começar agora, talvez com uma respiração mais consciente, talvez com uma pausa para escutar seu corpo, talvez com o simples ato de perguntar: como estou me sentindo neste momento? E aceitar a resposta, qualquer que seja. A prática do sentir é silenciosa, mas transforma tudo. Ela muda o modo como nos relacionamos conosco, com o outro e com a vida. Ela nos torna mais humanos, mais presentes, mais conectados ao mistério que somos. Sentir é também um ato de fé. Fé na vida, na sabedoria do corpo, na inteligência do coração. Você não precisa fazer grandes mudanças. Comece pequeno. Um momento de escuta por dia já é o suficiente para abrir portas internas. Um caderno onde você escreve o que sente. Um banho tomado com atenção ao corpo. Um olhar mais presente para alguém que você ama. Cada gesto sincero de conexão com o sentir é um passo rumo à liberdade interior. E, quando o sentir parecer demais, quando vier a dor ou o medo, lembre-se, você não está só. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos despertando. Cada ser humano carrega em si a capacidade de sentir profundamente e, com isso,
A capacidade de curar, de amar, de transformar o mundo a partir do próprio coração. A arte de sentir, portanto, não é um fim, mas um caminho. Um portal para uma vida mais plena, mais leve, mais verdadeira. Ao atravessá-lo, você não será outra pessoa. Você será mais você, mais inteiro, mais vivo. Respire fundo. Sinta e permita-se viver com o coração desperto. Guia prático final. Crie um Diário do Sentir, um caderno onde você escreve diariamente o que sente, sem filtro ou julgamento. Escolha um momento da semana para praticar a escuta silenciosa do seu corpo, observando emoções, sensações e intuições. Desenvolva um pequeno ritual de acolhimento, respirar conscientemente e perguntar: o que a vida quer me mostrar hoje, pelo sentir? Pratique o não julgamento emocional. Sempre que uma emoção surgir, acolha-a como um mestre que veio ensinar. Compartilhe com alguém de confiança, periodicamente, o que tem descoberto sobre seu mundo emocional. Sentir também se fortalece na relação. Citações e destaques. Sentir é a linguagem da alma. A emoção é a oração silenciosa do espírito. A liberdade começa quando nos permitimos sentir com verdade. Toda emoção é um convite do sagrado ao autoconhecimento. A sensibilidade não é fraqueza, é consciência desperta. Perguntas reflexivas. Que emoções têm sido frequentes em minha jornada atual? O que elas querem me mostrar? De que forma a negação do sentir tem limitado minha liberdade interior? O que muda em minha espiritualidade quando acolho minhas emoções como parte do caminho? Como posso contribuir para um mundo mais sensível e empático a partir do meu sentir? Em quais áreas da vida ainda preciso me permitir sentir mais profundamente? Reflexões de bolso. Sentir é entrar em contato com o sagrado que habita em mim. Cada emoção é um chamado ao despertar. A minha sensibilidade é meu guia, não minha fraqueza. O caminho é interno, o mestre é o sentir. Na escuta amorosa das emoções nasce a cura. Encerramento afetivo. Se você chegou até aqui, é porque aceitou um convite corajoso, o de reencontrar-se consigo mesmo. Este livro não se propôs a trazer respostas prontas, mas a acender pequenas luzes ao longo do caminho, abrindo espaço para que sua própria sabedoria interior se manifeste. Que as palavras lidas aqui reverberem como ecos suaves no silêncio da alma. Que cada emoção acolhida seja uma chave, cada lágrima um bálsamo, cada sorriso um portal. Você não está só nessa jornada. Sentir é uma ponte que nos une a todos e, ao tocar sua própria profundidade, você também ilumina o caminho de outros. Que sua sensibilidade se torne serviço, que sua escuta se torne cura, que seu coração siga desperto. Obrigada por caminhar por estas páginas com o coração aberto. Que o sentir seja sempre sua bússola, sua morada e seu farol.